Olá pessoal, então vamos para mais um conteúdo de eletrodinâmica sobre leis de Ohm. Então, as leis de Ohm estabelecem relações capazes de determinar a resistência elétrica de um resistor e são a base para o estudo de circuitos elétricos. Elas são utilizadas para a determinação de correntes elétricas, resistências equivalentes e diferenças de potencial. Então, eu tenho a primeira e a segunda lei de Ohm. Vamos estudar a primeira, que eu já passei na atividade anterior para vocês. A resistência elétrica R é caracterizada pela dificuldade imposta por um material à passagem de corrente elétrica e pode ser determinada em função da diferença de potencial estabelecida por uma tomada ou pelos polos de uma bateria e a corrente elétrica que flui pelo circuito. De forma empírica, percebe-se que a razão entre a DDP e a corrente elétrica estabelecida no circuito é constante. Sendo assim, essa razão é definida como a resistência imposta pelo material, e é dessa fórmula que a gente vai calcular. Adotando U para a diferença de potencial e I para a corrente elétrica, R para a resistência, podemos escrever. A primeira lei de Ohm é enunciada: resistência igual a DDP dividido pela corrente elétrica. A forma mais conhecida para essa equação denominada da primeira lei de Ohm é igual a U é igual a R vezes I. Então, DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica, em que U, que é a DDP, é dada em volts, R é dada em ohms e a corrente elétrica, a unidade de medida é ampere. Na segunda lei de Ohm, determina a resistência elétrica dos materiais por meio de suas dimensões. O comprimento e a área da seção transversal, a grossura de um fio, determinam se ele é melhor condutor ou não. A experiência mostra que o valor da resistência elétrica de um fio é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área da seção transversal, de modo que podemos escrever a resistência é igual ao comprimento dividido pela área. É igual não, é diretamente proporcional, é inversamente proporcional. Um é diretamente e o outro é inversamente. A resistividade é a constante que pode transformar a proporção em uma igualdade. Essa grandeza caracteriza os diversos materiais, indicando a resistência oferecida por cada um deles. Quanto maior será a resistividade de um material, maior será a resistência oferecida por ele. Sendo assim, a equação da segunda lei de Ohm assume a seguinte forma: R, que é a resistência, é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Então, a unidade de medida da resistência, que é o R, vai ser o ohm, que parece uma ferradurazinha. Da resistividade vai ser ohm por vezes metro. O comprimento vai ser em metro e a área vai ser em metro quadrado. Então, vamos lá para alguns exercícios para a gente praticar. Super simples. Número 1. Um resistor de 100 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 20 vezes 10 a menos 3 ampere. A DDP entre os terminais do resistor em volts é igual. Então, eu tenho que o resistor é 100 ohms e a corrente elétrica, que é o I, é igual a 20 vezes 10 a menos 3 ampere. Então, eu vou descobrir a DDP, que é o U. Eu já coloquei a fórmula aqui para vocês. Então, vai ser 100 igual a U, o I vai ser 20 vezes 10 a menos 3. Se eu não tenho nada aqui embaixo, significa que é 1. Então, U vezes 1, U, igual 100 vezes 20 vezes 10 a menos 3. Então, a gente faz aqui. 2 vezes 1, 2. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 vezes 10 a menos 3. Então, a gente pode reescrever para achar uma alternativa: 10 a menos 3. 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 2, 10 a menos 1, 0. Então, vai ser 2 volts. Então, se seria 2 volts, seria a alternativa A de amor. Agora, número 2, ela é um pouquinho mais difícil, mas é coisa pouca. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 40 volts, então eu tenho que aqui, ó, a DDP é 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 20 ampere. Então, a corrente aqui é 20 ampere. Quando a corrente
que o atravessa for igual a 4 ampere, então, quando a corrente aqui for 4 ampere, a DDP em volts dos seus terminais será. Então, qual será a DDP? O que eu tenho que achar primeiro, então? A resistência. Então, eu calculo. A resistência é igual a U, que é 40, dividido pelo I, que é 20. Corta, corta. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2 ohm. Então, aqui eu sei que a resistência vai ser 2 ohm. U é igual a R vezes I. U é o que eu quero descobrir. R vai ser 2, I vai ser 4. Então, 2 vezes 4, 8 volts. Então, qual seria a alternativa? Alternativa A de amor. Agora, 3. Ao ser estabelecida uma DDP de 50 volts entre os terminais de um resistor, estabelece uma corrente elétrica de 5 amperes. Qual a resistência entre os terminais? Então, eu quero saber a resistência. Eu tenho que a DDP é 50 volts. E eu tenho que a corrente é 5 amperes. Nossa, super simples. Então, vamos lá. R, U vai ser 50, I vai ser 5. 50 dividido por 5 vai ser 10. 10 ohms. Muito fácil. Essa era a única discursiva, né? Essa aqui é um pouco mais dificilzinha, porque tem que fazer as multiplicações com notação científica, mas nada que vocês já não tenham aprendido nos exercícios passados. Então, determine a resistência de um fio condutor de 20 metros. Então, meu comprimento, que é o L, vai ser 20 metros, já está na unidade de medida que eu preciso. A área da seção transversal vai ser 8 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, também já está na unidade de medida que eu preciso. E a resistividade, que é o Rho, vai ser 1,7 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro. Então, se está tudo na unidade de medida, não precisa transformar nada, é só jogar na fórmula. Então, resistência é igual a resistividade, que é 1,7 vezes 10 a menos 6, vezes o comprimento, que é 20, dividido pela área, que é 8 vezes 10 a menos 6. 8 vezes 10 a menos 6. Então, R é igual. Eu vou multiplicar 1,7 pelo 20. 1,7 vezes 20 dá 34 vezes 10 a menos 6, dividido por 8 vezes 10 a menos 6. A gente deixa a notação científica quietinha e faz a divisão do número. 34 dividido por 8 vai dar 4,25. Aí agora a gente mexe com a notação. Repita de cima, 10 a menos 6, vezes, se eu subir com a notação, ela sobe com o sinal contrário. 10 elevado a mais 6. O que a gente faz aqui? 10 a menos 6 e 10 a mais 6, a gente corta, vai sobrar 4,25. Então, R é igual a 4,25 ohm. Seria a alternativa B de bola. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.